boa tarde, bom dia, boa noite, em função do fuso horário em que se encontra. Bem-vindos mais uma vez ao nosso espaço de debate à sexta-feira, como é costume. Referi que para este ano essa é a primeira edição e aceitou o convite o Dr. Paulo Moreira para abrir a edição e desde já nós agradecemos por aceitar o convite. Chamo Sobriano César Capitão, para aqueles que ainda não conhecem. Então, elencamos como tema para dia de hoje, arquitetura em comunidades contestadas. E assim, respondeu-nos o convite o Dr. Paulo Moreira, que de forma resumida, em função do seu perfil, é investigador, também é arquiteto. Então, ao longo da sua explanação, vai falar um pouco sobre a mais recente obra que foi escrita por ele. É uma obra que, de forma resumida, fala sobre o entendimento da arquitetura como ciência multidisciplinar, né? Que combina com o conhecimento técnico e com a interação social. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra a Paulo. Deixe-me lembrar aos nossos internautas para manter os microfones desligados e as câmeras, poder ligar quando autorizarmos para passar a palavra para intervir. Então, temos 30 minutos mais ou menos para a apresentação e os outros 30 minutos a 40 minutos estaremos aqui a interagir com perguntas e respostas e possíveis contribuições em torno do que irá ser apresentado pelo nosso convidado. Então, Paulo, passo-lhe a palavra e agradeço a sua presença por ser também aquele que abriu o espaço este ano. Obrigado, muito obrigado, capitão, obrigado, DW, e a todos os presentes por virem aqui, por me receberem mais uma vez e por me acolherem nesta visita, onde com muita emoção, muita felicidade vou trazer um livro impresso e enfim, um contributo que de alguma forma resume e compila um trabalho que eu tenho vindo a fazer aqui em Angola já há mais de 12, 13 anos. Vou fazer uma apresentação da estrutura do livro, ou seja, como é que surge este projeto de livro, qual é o conteúdo que o livro tem, e no final focar um pouco mais na colaboração que fiz e que tive a felicidade de fazer com a DW. É um projeto muito recente, que está já numas páginas do livro, fala-se um pouco desse trabalho, estava em curso quando estava a terminar o livro, mas foi muito bom poder passar os últimos dias a visitar esses trabalhos que fizemos no âmbito de um projeto em parceria com a DW. Nós, na Faculdade de Arquitetura de Lisboa, através do projeto África Habitat, e aqui a DW como parceiro em Luanda, que me acolheu de braços abertos para fazermos uma intervenção que eu vou mostrar na apresentação. O livro é um diálogo entre três bairros. Praticamente são 3 continentes. Aqui esta é a página de índice do livro. É um índice pouco comum porque achei importante colocar um mapa mundi para se perceber que há aqui um diálogo entre 3 bairros. O bairro da Chicala, em Luanda, Angola, com os bairros de La Palomera, em Caracas, na Venezuela, e o bairro Ticamp, em Nova Delhi, na Índia. São 3 bairros que estão a ser, estudados e ativados com muito trabalho de relação entre a arquitetura e as entidades locais, vários grupos de sociedade civil, moradores,
estudantes, etc. E eu, por acompanhar enfim, gostar e me inspirar no trabalho de duas arquitetas chamadas Elisa Silva e Julia King, nesses bairros, respectivamente, na Venezuela e na Índia, achei que podia ser interessante criar aqui um diálogo entre 3 continentes para também mostrar que isto é uma realidade que é global, é comum a vários países, vários contextos e várias geografias. Em cada um dos capítulos começamos com esta pergunta: why Chicala? Porquê Chicala? Porquê La Palomera? Porquê T-Camp? E no fundo cada autor resume um pouco o que o motivou e que justificou esses tais trabalhos. Na apresentação de hoje eu vou focar mais naquilo que foi o meu contributo, o meu capítulo, também para não expor totalmente o conteúdo do livro. Portanto, quem tiver muito interesse depois irá pegar no livro, que fica desde já também disponível aqui na biblioteca da DW. E eu vou passar um livro também por vocês, se durante a apresentação quiserem consultar e passar para os colegas. No meu caso, o que me motivou foi fazer um levantamento de um bairro que se sabia que iria desaparecer. Esta é uma fotografia do bairro da Chicala durante o meu projeto de pesquisa. O bairro, como se sabia, estava a ser realojado, não é? A população estava a ser transferida para outra zona. E dada a urgência de, digamos, de fazer um levantamento e enfim, contar uma história sobre este lugar, foi isso que nos motivou a fazer o trabalho. Nesta fotografia temos o Luís Damião, que é morador no bairro da Chicala, a olhar para os negativos do arquivo do seu pai, fotojornalista Paulino Damião, conhecido como Cota 50, que faleceu no final de 2020, e a família tem agora este espólio, esta história contada nos negativos do fotógrafo. E eu vou apresentar algumas imagens desse arquivo. São imagens da vida do dia-a-dia do bairro. Esta fotografia é dos anos 80, 86, se não me engano, quando a família se reunia ali ao pé da água, debaixo de um jango. Ao fundo vemos a fortaleza e, portanto, a fotografia conta também várias histórias, até da história. Conta pormenores e detalhes que me interessam como arquiteto. Por exemplo, este jango é construído com uma espécie de um carrossel virado ao contrário, que era usado por crianças, que depois foi virado ao contrário e tornou-se num telhado, não é? Para sombra. Ou esta que conta outras histórias, por exemplo, que a casa é um processo contínuo. Nós vemos do lado direito um muro ainda já construído, mas com os dentes do bloco e o bloco aqui no chão a anunciar uma nova casa ou uma extensão do que viria a seguir, não é? Portanto, eu acho que foi muito interessante pesquisar este arquivo porque conta a história da casa, conta a história ao mesmo tempo do bairro e da cidade. Conta a história das vizinhanças, dos materiais, e portanto é mais do que um estudo sobre a arquitetura e a autoconstrução. Interessou-me mesmo perceber esta história, as histórias de algumas famílias e de facto a própria capa do livro é uma homenagem ao Cota 50, que foi uma das pessoas que me recebeu desde o início aqui em Luanda e portanto é também com muita emoção que tenho este livro com o seu contributo. Passados os 2 capítulos seguintes, cada um com uma cor, digamos que no livro tem as páginas de cor, temos depois um último capítulo de conversa entre nós, os autores, e com uma moderação também do Matthew Barak, mas no fundo para mostrar que outros projetos têm surgido destas experiências que cada um de nós teve mais profunda num bairro específico, mas depois surgem outros projetos, no meu caso em Angola também, mas também em Portugal, e vou focar-me um bocadinho nos projetos de Angola, que são estes que eu refiro no capítulo de conversa, do diálogo, que é o último capítulo do livro. São 3 chafarizes. Tivemos a oportunidade de identificar e melhorar, portanto propusemos um projeto de melhoria destes chafarizes. Eu tenho algumas imagens
mostra um bocadinho a história dos três, que eu acho que é interessante mostrar. Neste levantamento inicial, em maio de 2021, fizemos muitas visitas nas periferias, nos subúrbios de Luanda, vimos mais ou menos 30 chafarizes. E dentro dos que identificámos, fiquei muito curioso com esta tipologia de chafariz, porque ele era enterrado, era um chafariz onde as pessoas descem para portanto, ir buscar a água, não é? E isto é uma forma que eu vejo muito inteligente de não depender da pressão da água para subir às torneiras, mas sim descer por gravidade. E foi muito interessante quando apresentei estas primeiras visitas e algumas fotografias, que aqui com o Alan disse que a DW tinha implementado este projeto nos anos 90 e ficou surpreendido de ver que ainda está em funcionamento. E, portanto, para mim foi logo um caso muito fácil para escolher como caso de estudo, porque a DW já tinha estado envolvida neste trabalho algumas décadas antes. E por isso juntámos uma equipa com técnicos locais e os técnicos da DW. Fez-se um projeto, depois construído localmente, com materiais simples. No fundo, é uma estrutura que protege o chafariz da chuva, por um lado, porque a ideia é inteligente, como eu disse, mas quando chove ele ficava inutilizado, as pessoas não podiam usar o chafariz quando ele chovia, não é? Estava cheio. E, portanto, esta estrutura vai permitir que proteja o espaço da chuva. Mas depois a estrutura também é um bocadinho mais longa do que o próprio chafariz, para criar uma zona um bocadinho de convívio, de recreio, mas também de espera à sombra, quem espera pela sua vez. E julgo que foi uma pequena intervenção, mas que tornou o espaço num lugar mais interessante e mais apropriado também para o seu uso. Esta foi uma imagem que tiramos esta semana com um drone, que mostra também a envolvente no bairro Jica, aqui em Viana, o tal do retângulo que fizemos ali com o novo chafariz e depois toda esta construção que existe ao redor. Nestes passeios e nestas incursões, nestes circuitos, também me interessou reconhecer alguns módulos que estamos a ver nestas fotografias. São módulos metálicos, estes elementos, que é muito comum encontrar em algumas passagens e viadutos aqui na cidade. E quando pedi à DW para visitarmos um chafariz, neste caso aqui no Huaco no Cacoaco, achei que aqueles módulos viriam a ser importantes para este projeto. Vou já explicar como. Já vemos ali de pé, do lado esquerdo, estamos ali a segurar um módulo daqueles e a sobrepor numa estrutura que estava muito deteriorada, quase a cair, com um arame farpado já muito estragado também. E interessou-nos também fazer um projeto de melhoria neste chafariz, que era um caso interessante, porque era mais do que chafariz, tinha também uma lavandaria, vê-se ali do lado direito uma série de pias em funcionamento, e todo este espaço se torna também numa fonte de rendimento para algumas famílias, para as pessoas que cuidam e tomam conta do chafariz e para toda aquela comunidade. Isso pareceu-nos interessante, embora as condições não eram muito boas, como vocês veem aqui algumas roupas a secar de uma forma muito precária ali no arame farpado. Enfim, eu tenho algumas imagens de mostrar o que é que nós fizemos. Nós conseguimos encontrar estes módulos à venda no mercado do Quicolo. Estavam numa espécie de ferro velho, numa sucata. Não sei como foram lá parar. Sei que nos interessou visitar esse mercado porque eu queria realmente promover, através destas intervenções, promover a reutilização de materiais e mostrar que é possível fazer, com materiais existentes, fazer melhorias com poucos meios, e que às vezes os objetos e os materiais também têm qualidade e basta serem bem utilizados e pintados. E aqui umas imagens do resultado final. Portanto, nós vimos esta nova estrutura feita com os módulos reaproveitados, também com um pequeno muro onde se criou uns bancos, as pessoas passaram a poder esperar e usar o espaço, e do lado interior uns tendais, portanto dão um uso e uma função a esta estrutura
os estendais que realmente melhoraram aqui as condições de trabalho e de uso de função neste chafariz, com as pessoas no dia a dia têm muito uso. O terceiro caso é um pouco mais distante, ali na Quilunda, na Funda. É uma zona mais, digamos, mais rural, mais afastada do centro urbano. Reunimos um grupo de, enfim, jovens técnicos, construtores de várias disciplinas ali, de pedreiros, serralharia também, um pouco de tudo, e alguns representantes da comunidade, da administração local, etc. E resolvemos usar este chafariz para fazer alguma experimentação de soluções que podiam ser também, mais uma vez, simples de implementar, mas bastante úteis e práticas, como esta ideia de elevar as mangueiras, nós chamamos as girafas, fazer umas girafas em que a água sai de cima e dessa forma as pessoas não têm que pedir ajuda depois para carregar o balde na cabeça ou entornar a água, etc. Portanto, era muito simples, as pessoas chegavam lá com o balde, enchiam e iam embora. E foi uma experiência muito emocionante, porque a primeira vez que a água saiu nas girafas, toda a gente bateu palmas, enfim, foi tudo muito emocionante e foi muito divertido. A partir desta experiência, a equipa continuou reunida, não é? Isto foi em maio de 21, e resolvemos fazer um outro trabalho, porque os zeladores aqui do chafariz queixavam-se também da falta de segurança. Muitas vezes os miúdos estão ali a brincar e sobem por cima das torneiras para subir pelo muro e não sei o quê, portanto estragam as torneiras, e era importante a questão da segurança. Por isso nós adquirimos mais alguns módulos, mais uma vez a ideia de reutilizar os materiais existentes, com poucos custos, portanto são materiais reutilizados, e fizemos uma capa, uma estrutura à volta do chafariz, com a mesma imagem, a mesma linguagem que tínhamos usado no WACO, e assim também o projeto tem uma certa unidade e apesar das distâncias, fazem parte de um conjunto, não é? Um conjunto que se identifica facilmente pela intervenção. Julgo que é a última imagem, e eu trouxe um vídeo de 3 minutos. É um pequeno vídeo que mostra o chafariz aqui da Quilunda em utilização, que eu acho que é interessante verem, porque às vezes as fotografias não transmitem toda aquela vida, não é? E o testemunho também das pessoas que usam. Vamos assistir ao vídeo e após o vídeo termino e temos tempo para algumas perguntas e um pequeno debate. Zeladora presta o serviço no atendimento da água para a população. A água para chegar até aqui ao chafariz sai do rio. Tem motor lá no rio, o motor bombeia para o sistema da gestão aqui em frente ao hospital. Depois daí a água é tratada. Depois do tratamento só assim é que bombeia também para os postos de chafarizes. Anteriormente o chafariz teve problemas. A princípio foi um chafariz bem organizado, mas depois de algum tempo houve problemas como vandalismo mesmo, né? As torneiras todas debilitadas. Quando o zelador não está presente, é um sítio onde as crianças às vezes brincam e chega a um ponto de destruírem mesmo o chafariz. Hoje eu estou trabalhando bem, porque não houve mais nada. E é só chegar, abrir, fechou, chego aqui na minha casa, dormo. De manhã cedo, tu vai ir aí, encontro o material, tudo está certo. Já não há mais vandalismo. Ninguém que está conseguindo lá entrar mais.
com esta intervenção, o chafariz mudou bastante. O chafariz agora, ou seja, a fontenária, ela agora está de uma maneira muito diferente do que era antes. Agora vimos que é um dos postos que estão mais organizado e é benéfico para a população. Está melhor assim desse jeito. Podemos aproveitar o momento para interagirmos, e para aqueles que nos acompanham pela nossa página do Facebook, podem o fazer pelo chat e nós teremos o gosto de ler para que o nosso convidado possa comentar. Então, deixe o momento para quem queira intervir. Para os que nos acompanham a partir da ferramenta Teams, podem levantar a mão. Temos um item que nos permite fazer isso e nós poderemos autorizar. Senhora, por favor. O Paulo, muito obrigado. Foi parabéns sobre o livro e obrigado para a sua apresentação. Nós temos uma questão que é um pouquinho fundamental sobre o projeto. E o Paulo vai recordar quando o projeto foi iniciado e nós explicamos que estamos a tentar identificar uns bons práticas ou potenciais maneiras para a promoção do MUGECA, Sistema de Gestão Comunitária de Água, ser capturadas e promovidas, em princípio, boas práticas. Hein? E este projeto saiu de uma procura dos oportunidades de inovações nas comunidades. Eu acho que o Paulo conseguiu capturar estas ideias muito bem. Mas estou interessado, eu e o Sr. Cupi estamos engajados numa preparação de um discurso sobre a MUGECA e um tipo de avaliação das opiniões das comunidades em termos dos sistemas de gestão comunitária e a apropriação das comunidades destas ideias. Quero ouvir um pouquinho a sua ideia ou o que as comunidades pensaram e sobre as suas capacidades em termos de management de água. Obrigado. Obrigado. Sim, foi uma das questões que nós realmente que nos interessou, ou seja, perceber como é que as comunidades iriam ou gerem
o funcionamento destes chafarizes, não é? Porque qualquer intervenção que se fizesse tinha que ser adequada para aquilo que é depois a gestão e o uso. E um dos contributos que fizemos, que eu senti que foi bastante bem sucedido, foi reunir os vários chafarizes onde estávamos a intervir e fazer reuniões, portanto, para haver intercâmbio, para haver troca de experiências, que as pessoas pudessem dizer aquilo que funciona bem no seu chafariz, o outro diz, no meu isso não é uma questão, isso não há problemas com essa questão, mas há com outras e não sei o quê. Portanto, e o nosso papel foi um bocadinho também de não só de ouvir, mas de colocar as pessoas em diálogo e interação entre elas. Ainda estamos a trabalhar também num pequeno artigo que reflete sobre essa experiência. Acho que vai ser o nosso, o resultado final deste trabalho geral, o trabalho África Habitat, vai ter uma publicação e o nosso contributo vai ser uma reflexão sobre as experiências nos chafarizes aqui em Luanda. Mas eu diria que foi esse o contributo, foi a forma como as pessoas sentem que podem partilhar e ajudar-se mutuamente, trazendo os lados mais positivos daquilo que é as suas experiências, aqueles menos positivos e que possam ser melhorados. Claro que há muitos desafios na questão da água, não é? Muito diferentes uns dos outros, por exemplo, na Funda, que é mais distante da cidade, mais próximo da fonte, digamos, de onde a água vem. Não havia tantos problemas de fornecimento de água, embora o bombeamento às vezes não funcionasse, porque é preciso, combustível para a eletrobomba puxar a água até aos chafarizes e por vezes termina, mas foi muito interessante perceber as diferenças que há num centro urbano mais denso, como o Jica, por exemplo, onde a água chega sem pressão, realmente. As pessoas estão ali, às vezes, horas a encher um bidão ou uma bacia. Reparei que atualmente não há, por exemplo, limite do número de bidões que uma pessoa pode encher. Se uma pessoa chegar lá de manhã com 20 bidões, pode encher e os outros que esperem. E nós também, sugerimos, porque não haver um limite, porque assim os outros podem ir distribuindo um pouco por todos, em vez de estar um só a recolher água todo este tempo. Realmente com pouca pressão demora muito tempo a água a chegar. A questão das girafas, que para mim foi um dos exemplos fantásticos que vi. Que nas nossas visitas encontramos um caso onde usavam estas estruturas de mangueira elevada e, portanto, aqui o nosso contributo, mais uma vez, não é trazer nada de novo, é simplesmente aprender com o que está a ser feito e promover essas técnicas e essas soluções noutros lugares e que possam ser replicados, não é? Facilmente. Neste caso, uma mangueira mais longa ou um ferro dobrado para amarrar a mangueira e realmente consegue-se melhorar bastante. O fornecimento de água ali com as senhoras que têm que carregar na cabeça as banheiras muito pesadas. São, assim, algumas primeiras reflexões que tive sobre estas experiências, naquilo que é o dia-a-dia na gestão destes espaços. Obrigado. Sim. Olá, Paulo. Obrigado pela apresentação. A pergunta que eu tenho, na realidade, durante a sua apresentação, quase que foi respondida, mas vale a pena insistir. Quando começaste a apresentar aquelas inovações que introduziu nos chafarizes que nós já tínhamos naquela área do Capuapo, e depois com aquela estrutura alargada e proteção à sombra que se criou, que eu acho que foi a designação é mesmo essa, uma inovação.
me veio na cabeça, mas por que essa estrutura não é complementada com uma ligeira vedação para contornar o fenômeno do vandalismo que está a surgir nas nossas comunidades? Porque no chafariz um dos problemas que temos é precisamente o vandalismo. As crianças, os mais velhos, os jovens quebram as torneiras, destroem a canaria do chafariz. Mas quando passamos para o outro bairro e depois para a Funda, conseguiu responder-me com aquela estrutura também da vedação que se colocou. A única inquietação que podemos partilhar, que eu queria perguntar ao Paulo, aquele material usado é muito forte e contorna mesmo o fenômeno que eu estou a dizer do vandalismo, na realidade, sem dúvida. Mas me parece também um material pouco acessível para as famílias ou para a comunidade em termos de custos. O ferro é muito caro. Há uma outra estrutura, pode-se pensar numa outra estrutura de vedação, um pouco mais, não por ser leve, mas que leve pouco ferro para proteger os chafariz. Na realidade, esse problema da vedação é crítico. Quando estou a andar em muitos projetos nos municípios, nas províncias, desses novos projetos que vão fazendo, noto também que há muitos chafarizes expostos, mesmo com fundos do governo, das administrações ou das empresas de água, estão a construir chafarizes, mas sem vedação, sem nenhuma estrutura de sombra. Uns é um requisito, outros estão assim expostos, e isto não se consegue depois mitigar o risco do vandalismo, o risco da segurança, tudo isto. Então, a minha visão era um pouco mais, se pode sugerir uma estrutura diferenciada da vedação. Isso. Obrigado, Sr. Pupi. Bom, obrigado pela pergunta. Eu acho que não tenho uma resposta assim única, que é uma questão realmente que se sente, porque as pessoas falam muito nessa questão da segurança, só que também confesso que às vezes só construir mais gradeamentos, mais vedação, também não é uma solução para resolver a questão do vandalismo. É mais pela educação e a consciencialização, não é? Porque a água é de todos, as pessoas vão vandalizar algo que lhes prejudica a si próprios, portanto, não sei, acho que a questão devia passar mais pela formação, pela educação. De qualquer forma, houve uma outra camada que nos fez pensar na questão da vedação, que era a camada, estávamos em plena pandemia, Covid-21, e estes chafarizes são lugares de muita concentração de pessoas, todos a tocar nas torneiras ao mesmo tempo, e com isso também a promover ali a divulgação e disseminação do vírus. De alguma forma, esta vedação permite que o zelador esteja dentro, a abrir e a fechar a torneira, e quem está a servir-se da água está do lado de fora, e portanto já não há tanta concentração. Isso foi uma das vantagens que eu vi também nesta estrutura. Haverá estruturas mais baratas, agora relativamente à questão económica. Sem dúvida que haverá, não é? Nós, no entanto, não sei, não me recordo do valor que custou, mas nós, como projeto África Habitat, não tínhamos dinheiro para muitas obras. Isto é um projeto no âmbito académico e com impacto no terreno e nas comunidades. Claro, queríamos fazer uma intervenção prática, mas não havia dinheiro para se fazer uma grande coisa, e por isso fomos também procurar materiais reutilizados nos mercados, porque os preços aí também são mais baratos do que fazer de novo. A vantagem também do tempo, porque as estruturas dos módulos já estavam feitas, não era preciso tanto tempo para fazer as estruturas. Nos levantamentos iniciais vimos outras soluções mais leves de rede, por exemplo, aquela rede um bocadinho apertada, mais forte, mas também raramente se vê de madeira, mas naqueles caminhos para a Funda ainda se vê, porque são mais fora da cidade, do centro urbano, mas na cidade já se vê pouco esse tipo de estruturas. Há uma coleção
não sei quantos chafarizes, mas eu julgo que são quase 1000, são 900 e tal. Foi o trabalho de levantamento prévio que a DW tinha feito, que também foi muito útil para perceber as tipologias que existem de chafarizes aqui em Luanda e as alterações que têm sido feitas. Muitas vezes essas tipologias vêm como modelos, mas depois não estão 100% adequados àquilo que é as necessidades e o uso, e portanto as pessoas começam por fazer as suas próprias vedações, ou os seus próprios cobertos, ou os seus, enfim, bancos, seja o que for, mas há muitas alterações. E eu acho que o nosso projeto também aprendeu muito com isso, com essas observações, e por isso vimos o chafariz como mais do que uma proteção. No caso do Guaco, temos um banco associado ao gradeamento, não é? E aquilo é um espaço voltado para a rua, um espaço de convívio, de estar, de sentar enquanto espera a sua vez, ou seja, pelo que for, e de repente o chafariz já às vezes tem uma bancada de venda ali à frente e pronto, aquilo realmente atrai outras funções e outros usos que vão além da questão da água. A avançar com o nosso internato. O senhor Adão Adriano, se ainda estiver aí, gostávamos de lhe passar a palavra para que possa intervir. Se quiser, pode ligar também a sua câmera. Boa tarde, colegas. Tarde. Boa tarde, vamos ouvir Sr. perfeitamente. Paulo Moreira. Um abraço à distância. Por acaso gostaria de estar aí nesse momento para fazê-lo no presencial, mas por causa da saúde que hoje não está muito boa, não consegui estar no escritório essa tarde. Achei interessante a apresentação. Acho que de uma forma ou de outra acaba também nos representando enquanto equipa que esteve envolvido no projeto. A apresentação ficou muito bem, as fotos estão tão bonitas. E eu acho que a DW também está de parabéns, porque ali onde esse livro for lido, a DW vai ser mencionada e de uma forma ou de outra vai dar visibilidade também ao nosso trabalho, esse trabalho com as comunidades na questão da promoção da gestão comunitária a nível dos chafarizes. Um dos desafios que nós tivemos, o Sr. Paulo Moreira, tem a ver com o envolvimento dos profissionais locais para esse trabalho de melhoria das infraestruturas. Esse é um campo muito interessante porque nós na DW defendemos muito a ideia de que a nível local também há capacidade e quando há intervenções no nível local, essas capacidades podem ser aproveitadas. Defendemos também a ideia de que se os recursos forem entregues a profissionais que já operam ali na comunidade, vai ajudar a alimentar a economia local. Eu gostaria de saber se abordaste sobre isto nesse livro, portanto, ainda não tive a oportunidade de eu ler. E como é que abordas essa questão do envolvimento de profissionais, de capacidades locais? Porque nós temos verificado, principalmente cá em África, né? Mas eu acredito que no Ocidente também, uma tendência de, mesmo quando são pequenas intervenções, ir buscar empresas fora das localidades, de outros bairros, de outros pontos para fazer o trabalho. Então, gostaria que falasses um pouco mais sobre isso, de como ficou, na tua perspectiva, no nível técnico, a qualidade das intervenções e como é que abordas essa questão do envolvimento dos profissionais ou pequenas empresas locais em iniciativas como essas. Obrigado, Sr. Adriano. Obrigado, Adriano. Realmente, o trabalho é um trabalho de equipa e o Adriano foi realmente uma pessoa super importante em toda esta coordenação da equipa e do trabalho. Por isso, obrigado também por permitires que isto pudesse acontecer e eu fico feliz, sem dúvida, por ver este
eu também via este livro como um novo começo. Não queria só arquivar o que foi um trabalho anterior, digamos, de pesquisa e de levantamento no bairro da Chicala, mas apontar para o futuro, não é? E para novas iniciativas e projetos. Na introdução que faço no livro, portanto, antes dos 3 capítulos, faço uma introdução, onde eu acho que tento responder às questões que o Adriano coloca. E há uma espécie de um resumo em 7 pontos, que eu chamo os 7 métodos. São os 7 métodos que nós, profissionais e pessoas da academia e da arquitetura, podemos, de alguma forma, seguir esses métodos para tentar alcançar intervenções bem-sucedidas e com envolvimento das comunidades. A questão da experiência pessoal é muito importante, a experiência própria, a primeira pessoa, ou seja, o facto de estar nos lugares, de conhecer as pessoas, falar e estar localmente. Portanto, isto é diferente de quem às vezes traz soluções já, digamos, definidas de fora e que vai implementá-las. Acho que isso pode não funcionar bem. Acho que é importante haver esta relação direta. Depois trabalhar de forma colaborativa, não é? As ideias surgem em coletivo, as pessoas vão partilhando aquilo que lhes parece que funciona ou que não funciona, e eu também ia muito aprendendo. Realmente estas reuniões prévias com os técnicos foram muito importantes porque as soluções foram adaptadas àquilo que é possível fazer com os meios que há, as técnicas, os materiais, os instrumentos que há, por exemplo, de soldadura ou de, sei lá, de fundação. Há muitas questões que às vezes, se calhar, não havia disponibilidade de um certo profissional e, portanto, tivemos que improvisar e realmente fazer uma solução diferente da que estava num desenho que é pré-feito, não é? Então acho que é preciso também haver esta capacidade, dizer mais, não é bem de improviso, mas saber alguma espontaneidade para decidir e fazer as coisas funcionar, mas no momento. E foi muito importante também a interação com os jovens estagiários da DW que acompanharam. Está aqui o Otinebo e a Faustina também participou no projeto, juntamente com o Leonardo Lombongo e a equipa que ia ao terreno, fazia a ligação com os construtores, não é? E depois iam reportando, falávamos todas as semanas e trocávamos fotografias e mensagens, relatórios. E acho que conseguimos realmente ter aqui um resultado que é de facto coletivo e é muito interessante. Se calhar o Otineb depois podias dar aqui umas palavras do teu contributo e da tua experiência. Posso passar diretamente o... Boa tarde a todos. Eu sou o Otinebo Antônio. Como dizia, sou o Otinebo Antônio, atualmente arquiteto urbanista e um estagiário da DW, envolvido nestes projetos. Como estudante de arquitetura, o projeto foi realmente muito desafiador e um projeto bastante interessante. Foi a primeira vez que tive contato com um projeto de arquitetura que tinha uma dimensão e uma abrangência a nível social bem mais alargada do que só ouvia falar. E a título disto, a título de exemplo, é citar as obras do Diebe do Querer, que são projetos que envolvem muito a comunidade, e ver os projetos conforme o Diebe do Querer implementava nas comunidades, chamar os habitantes daquela localidade, foi praticamente traduzido neste projeto. Este projeto de ação de melhoria dos chafarizes a nível de Luanda, onde fomos inseridos e destacou-se os três chafarizes. Na verdade, foi um projeto que, para mim, foi um dos melhores trabalhos que pude realizar enquanto estudante e enquanto estagiário. É um projeto que realmente vai dar para levar para a vida profissional a todos os anos, né?
e que contribuíram de forma ativa naquilo que é a formação das minhas capacidades técnicas. O projeto realmente contribuiu de forma ativa. E lá nas comunidades nós tivemos algumas dificuldades na implementação do projeto, que era praticamente uma das coisas que o senhor Adiante estava dizendo, que era a capacitação dos próprios técnicos dentro das comunidades. Porque a ideia do projeto era mesmo envolver a comunidade, e tivemos algumas dificuldades quanto a isso, porque de um lado nós precisávamos ter certeza, precisávamos ter as técnicas apropriadas para implementar certos materiais, por outro lado nós estávamos a lidar com a comunidade. Então isso foi um desafio muito grande, porque trabalhar com pessoas que se calhar não entendam completamente da matéria é algo muito difícil, e é algo que necessita de muita atenção. Mas o projeto em si, conforme eu disse, sem querer ser repetitivo, é um projeto muito importante. Infelizmente não pude ver a apresentação completa por conta da hora que cheguei, mas eu estou realmente interessado em saber e ver os resultados em forma de livro. Já está aí o livro, vais poder ler e depois a apresentação estará também disponível no nosso site, então poderá acompanhar. Mas permita-me só deixar de ser moderador por algum minuto também para questionar ou fazer duas questões. A primeira, queria perceber na visão do nosso convidado, do Paulo, que esteve diretamente nas comunidades, questionar o seguinte: qual é o sentimento das pessoas nas comunidades em relação ao preço da água, mesmo com os serviços ou com os equipamentos postos à sua disposição, no caso dos chafariz, os 3 chafariz que citou. Qual é o sentimento? Acha que continua a considerar que os pobres pagam mais caro a água do que a classe média alta? Essa é uma questão, só para uma forma de provocação e perceber um pouco o sentimento das comunidades. Outra é aquela inovação que trazem de girafas. Girafas eu vejo mais para lá onde enchem cisternas. Então, eu noto que essa técnica resolve um problema que é aquele constrangimento da pessoa pedir ajuda para pôr a banheira na cabeça, mas também de um lado vejo que cria um outro problema também de que manter a pessoa com a banheira até que enche com água, então ele sofre um bocadinho o peso no processo de encher o recipiente. Não sei qual é a opinião que tens, se a percepção que eu tive, se vale a pena considerar ou não. Então, gostava de lhe ouvir. Obrigado pela atenção. Ok, capitão, obrigado pelas questões. Não acho que... eu não me queixei, quando eu também experimentei encher a garrafa, mas também não ouvi ninguém se queixar disso, porque o tempo em que a pessoa, digamos, tenha a banheira a encher na cabeça, compensa largamente aquele esforço de ter que pedir ajuda a alguém, porque às vezes são pessoas ainda muito jovens, por exemplo, nós vemos meninas muito jovens a carregar e não conseguem, ou por outro lado, mais idosas que também não conseguem carregar e precisam de ajuda para carregar a banheira. Portanto, não senti, ou pelo menos não me chegou essa insatisfação, digamos. Em relação à questão do custo, pois, isso é que é a grande questão, e acho que também aproveito para dizer que, com todos os aspectos que eu acho que foram positivos com este projeto, nós sabemos que esta realidade, infelizmente, não deviam ser necessárias, não é? As pessoas hoje em dia, em pleno já quase quarto de século XXI, não deveria ser necessário ter que recorrer a um chafariz para ter água,
mas é essa a realidade e, portanto, sendo essa a realidade, nós achamos que é possível melhorar as condições no curto prazo, com pequenas intervenções, à espera que um dia haja um projeto de muito maior dimensão e mais infraestrutural para resolver o acesso à água. Nós, na nossa escala, acho que com pequenas intervenções conseguimos contribuir para melhorar e aliviar um pouco as condições de vida. Mas sim, sabendo que não é a solução ideal, não é? Não é a solução que deveria ser permanente. É óbvio que reparo que quanto mais alto estás no estrato social, económico, digamos, mais leve e económico é o acesso à água, que é uma contradição, mas mesmo nestes lugares que têm a sorte de ter chafariz, há pessoas que depois aproveitam e fazem negócio, que é encher bidões para ir vender ainda em zonas mais remotas onde nem sequer há chafariz e, portanto, esses ainda vão comprar por um valor ainda mais caro do que os que tiveram que comprar a água. Por outro lado, achei que há um aspecto que faz sentido, que tem alguma lógica no pagamento que se faz pela água, que é permitir pagar um salário a alguém que está ali a cuidar do chafariz, a tal pessoa que faz o zelador ou zeladora, que é alguém que está a garantir que está tudo funcional, que reporta se houver algum problema, que organiza um pouco os tempos e o uso, e portanto acho que às vezes esse valor as pessoas pagam também sabendo que assim garantem alguém que consiga cuidar daquilo, porque senão seria complicado depois. Obrigado. Não sei se entre nós alguém tem mais alguma questão ou nos acompanham de forma virtual. Não, silêncio indica que não. Eu gostava de passar a última palavra ao Paulo para depois possamos fechar. Então, vamos avançar, Paulo. Ia terminando alguma coisa, só que cortamos a palavra, não sei se quer continuar. Pois, então, por aqui, nós agradecemos a todos que nos acompanharam nessa primeira edição do Espaço de Debate da sexta-feira. Primeira edição, sendo de 2023. Aqueles que tiveram na nossa página do Facebook, e peça para esta ferramenta Teams, e todos presentes aqui na sala, nós agradecemos e continuação do final de semana a todos e todas. Obrigado.